A contratação do goleiro Bruno, condenado pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio, está dando o que falar. O Boa Esporte, time da segunda divisão, contratou o atleta, provocando muita polêmica. E aí surge uma dúvida. O objetivo dessa contratação é reintegrar o ex-detento ou atrair os holofotes da mídia para o clube mineiro? Acompanhe a reportagem. O contrato mais polêmico do futebol brasileiro. O Bruno, a partir desse momento, é jogador do Boa Esporte. O ex-goleiro do Flamengo, condenado por sequestrar e matar a modelo Elisa Samúdio, volta a jogar bola. Um dia eu sonhei estar aqui de volta. O retorno de Bruno gera protestos não só contra o goleiro, mas contra o time que o contratou. A polêmica reabre feridas. Envergonhada e, como mãe da Elisa, indignada por esse fato. No final desta reportagem, você vai ver uma entrevista com a mãe de Elisa Samúdio. Dona Sônia fala sobre o futuro do neto, filho de Bruno. E como vê a nova oportunidade que o goleiro ganhou. Oportunidade? A pequena Varginha, no interior de Minas Gerais, até pouco tempo sequer conhecia o Boa Esporte Clube. O time de futebol que nasceu amador em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, subiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2010. No ano seguinte, precisou se mudar de Malaicuia para Varginha, no sul do estado, onde encontrou um estádio municipal dentro das normas da Confederação Brasileira de Futebol. O Boa Esporte tem uma torcida pequena, pouco mais de 850 torcedores por partida. Mas no primeiro jogo disputado depois da chegada de Bruno, somente 300 pessoas ocupavam as arquibancadas. Bruno chegou ao estádio e foi cercado. Acesso direto às pessoas. Fico feliz, muito feliz, mas o objetivo aqui, cara, é ganhar o jogo de hoje. Acompanhou a partida longe dos torcedores, que só queriam saber do jogo contra o Araxá. O holofote para Bruno veio de uma câmera estrangeira. Profissionais de uma produtora inglesa gravam um documentário sobre a vida dele. As filmagens começaram ainda na penitenciária. A gente está fazendo algumas matérias, mas a gente não pode falar. O técnico Julinho Camargo diz que não vai deixar o histórico de Bruno influenciar no trabalho. A gente não vê credo, condição social, cor. A gente está ali para dar o treino para os nossos atletas e eu recebo todos eles da mesma forma. O goleiro Luan, atual titular do Boa Esporte, agora vai ter que lutar pela vaga. Os termos do contrato com o Boa Esporte são secretos. É uma coisa que eu prefiro manter sigilo. Mas a retomada da carreira foi anunciada numa entrevista coletiva e seletiva. Eu não vou te responder essa pergunta. Eu também não te respondo essa pergunta. A direção do clube alega que contratar o goleiro seria uma forma de reintegrar um ex-presidiário à sociedade. Cada ser humano tem uma filosofia de vida. A minha filosofia de vida é em prol do ser humano. O especialista em marketing e gestão esportiva garante que o Boa deu um tiro no pé. Ganharam uma visibilidade a qualquer custo, um clube que não era conhecido e da noite para o dia se transformou num clube conhecido. Eles não perceberam que o mundo mudou muito e que as pessoas hoje querem valores positivos. A família dele está chorando e agora vai jogar aqui os povos aplaudindo um assassino. O homem não faz isso, tem a responsabilidade que ele faz. Os atos dele não condizem com o atleta. O futebol é uma das maiores paixões do brasileiro e, para o especialista, também um dos caminhos mais fáceis para a criação de ídolos. Um goleiro de um time profissional que vai jogar a Série B com transmissões em televisão, ele é uma referência para os mais jovens, ele é uma referência para as pessoas, ele é uma referência. Mas alguns não pensam assim. O time está na ver porque
quem soltou ele foi a lei, né? Então eu acho que se é erro é da lei. Acho que a pessoa tem que seguir a vida, né? Já saiu mesmo, a justiça liberou, deixa ele trabalhar então. Uai, achei uma boa contratação mesmo. Vai que sobe o Boa pra Série A, né? Aí vem um tanto de time jogar aqui em Varginha, né? Logo depois da contratação, um grupo organizou um protesto silencioso. Mulheres vestidas de preto com as mãos simbolicamente manchadas de sangue. O que fala alto são os cartazes que elas carregam. Uma mulher sofre violência a cada 5 minutos. A cada dia, 14 mulheres morrem. Não acho que seja prudente, né, recolocar uma pessoa que tenha cometido um crime hediondo, como foi. Né? Eu acho que não consigo ver arrependimento nele. Né, nas colocações dele vejo um pouco de deboche, né, esse fato de que a minha pena não vai trazer a Elisa de volta. Então é uma coisa que tipo para ele está feito. A página do clube na internet foi invadida. Nela foram publicados dados sobre feminicídio, o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O clube perdeu o patrocínio de 5 empresas. Este empresário é um dos poucos que ainda apoiam o clube. Fornecemos medicamentos para o Boa Esporte e não achamos razão nenhuma em cima desse tema para deixar de fazer isso. O contrato com o clube tem duração de 2 anos. O salário do atleta não foi divulgado. Mas o que se fala nos arredores do centro de treinamento é que Bruno seria o jogador mais bem pago do time. Outro detalhe do contrato que também não foi explicado é o que acontece se o goleiro voltar para a penitenciária. A decisão da justiça que mantém Bruno em liberdade é provisória. Ele foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão em primeira instância, mas recorreu da decisão. O recurso na segunda instância não foi julgado até hoje. Por isso, Bruno foi colocado em liberdade. Mas caso a condenação dele seja mantida em segunda instância, ele pode voltar a ser preso. Mesmo assim, é provável que Bruno não fique atrás das grades. Mesmo que ele seja mantido como condenado, com as penas que lhe foram impostas, pelo período que ele já está preso, ele já teria direito de progredir do regime fechado para o regime semiaberto. Bruno foi solto depois de uma liminar expedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O primeiro argumento é que há um excesso de prazo nessa prisão. O goleiro Bruno estava preso na época há quase 7 anos, sem que houvesse um julgamento do recurso. E o ministro Marco Aurélio, nesse ponto também seguindo uma jurisprudência do Supremo, disse, olha, o Supremo entende que o simples fato do crime ser grave, por si só, não é um fundamento bastante para a prisão preventiva. Tecnicamente, Bruno não estava ainda cumprindo a pena a qual foi condenado. Tratava-se de uma prisão para garantir o andamento do processo. A mãe de Elisa Samúdio espera que a justiça mantenha a condenação de Bruno. Dona Sônia parece serena. Um equilíbrio que nasceu da necessidade de criar o neto Bruninho. Mas por trás da tranquilidade está a indignação por ver Bruno solto. Você já imaginava que isso pudesse acontecer, que o Bruno pudesse voltar a trabalhar, voltar para o campo, voltar para um time de futebol? Não, eu achei que isso seria praticamente impossível, né? Mas não é o que eu estou vendo hoje. A primeira entrevista dele foi a que me deixou assim muito chocada, triste, pelo descaso que ele tem com a vida humana. A prisão para ele de 6 anos e 7 meses foi como um período de férias. Ele não teve mudança na personalidade, no querer dele, nenhuma. Ele saiu de lá sarcástico, como ele sempre foi, e egocêntrico, como ele é, dissimulado nas afirmações, na forma que ele, nos depoimentos, no que ele vem falando no dia a dia, sabe? O passado já disse tudo, ficou para trás.
Ele vai ter que dar uma resposta à justiça, eu quero uma resposta da justiça dele, o que foi feito com o corpo da minha filha, aonde ele enfiou os restos mortais dela. É um dever dele, uma obrigação dele falar o que ele fez, e eu quero saber. É um direito meu, é um direito do meu neto de fazer. O meu neto foi retirado todos os direitos dele. Hoje, Bruno está solto, sendo escoltado por polícia, e eu presa com meu neto, tendo que ficar em constante vigília aí, com medo do que possa acontecer para mim e para ele. Porque lá atrás, a Elisa tinha o boletim de ocorrência, tinha um mandado de proteção para ela, e, no entanto, ele matou. Ele matou e sumiu com o corpo dela. Quem me garante que ele não possa vir ou mandar alguém vir atrás de mim, do meu neto? Eu só espero que a justiça tire essa venda dos olhos e começa a analisar todo o processo, a rever que o Bruno não mudou, o Bruno ele continua a mesma pessoa. O Bruno ele se acha acima do bem e do mal. Enquanto eu estiver viva, enquanto eu estiver de pé, enquanto Deus me der força, eu vou fazer de tudo para que ele não se aproxime do meu neto.